Olá, meu nome é Felipe Rocha, sou professor de Sociologia. E na aula de hoje, o objetivo é trabalhar com habilidades que já vimos durante as aulas. A gente trabalhou com a habilidade de identificar características da cultura e de compreender que a humanidade só existe na diferença. Para terminar essa temática, a ideia é relacionar esses dois conceitos, tá? Então a gente precisa dizer que a gente está partindo de um conceito antropológico. E daí é importante dizer o que é antropologia. A gente já tem dito que antropologia é a ciência que estuda o homem a partir da cultura. Mas hoje eu quero falar de uma forma mais detalhada. Quando a antropologia surge? Ela surge a partir do século XIX, tá? E num período chamado imperialismo. E o que é o imperialismo? É claro que é uma matéria que você vai aprender lá na história, mas o imperialismo é quando as grandes potências decidem dividir o mundo entre elas, um mundo conhecido. Então a gente tem uma ocupação da África, a divisão da África naquilo que a gente chama de Conferência de Berlim. A gente tem vários lugares na Ásia sendo divididos por essas nações que estão buscando matéria-prima para sua indústria crescente e também um mercado consumidor fiel. Então, para isso, eles estão ocupando novas terras. E ao ocupar novas terras, eles vão ter contato com culturas consideradas muito diferentes. O que é difícil, traz uma certa dificuldade. E mais que isso, não eram todas as pessoas desses países que aprovavam, apoiavam essa essa ocupação política de outros territórios, de outras áreas, de outros países. E era preciso justificar para as pessoas. E essa justificação surge a partir da antropologia, que a princípio tem um objetivo de se alinhar às ideias imperialistas e se aproxima muito do darwinismo ou da teoria da evolução, lá do Charles Darwin. Lembra que na teoria da evolução acredita-se que as espécies evoluem para se adaptar ao ambiente onde elas vivem e só as mais adaptadas conseguem sobreviver. Algumas pessoas, alguns pensadores sociais, pegaram dessas ideias e levaram para as ciências humanas, principalmente a sociologia e a antropologia. A ideia geral era que existiam raças mais evoluídas, mais adaptadas e raças menos adaptadas. O objetivo das raças mais adaptadas, mais evoluídas, em outras palavras, os europeus, a gente já falou sobre eurocentrismo, tá, gente? Eles devem levar a cultura, o conhecimento para as raças inferiores. Esse era o discurso, mas na prática não era isso. Na prática, o interesse era econômico, o interesse era explorar, mas existia um discurso, uma crença que existiam raças evoluídas e essas raças tinham um papel. Inclusive, para isso, se passou a usar certas a palavra certa seria se utilizar de algumas coisas que vão referendar isso. Por exemplo, eugenia. Eugenia é a crença
no melhoramento das raças, tá? Então, eles começaram a medir crânios, porque eles chegaram à conclusão que os crânios dos europeus eram maiores e os das outras raças eram menores. Então, para isso, eles mediam crânios para referendar essa ideia que existia sim raças superiores e raças inferiores. No entanto, com o passar do tempo, a antropologia muda totalmente de lado. Ela, ao invés de acreditar que existe uma cultura, um conhecimento superior, ela passa a acreditar que e defender as diferentes culturas. Ela passa a respeitar a cultura. Daí a gente tem um conceito de cultura do antropólogo britânico muito conhecido, que ele está nessa segunda fase da antropologia, que a antropologia passa a valorizar o outro. Então ele diz que a cultura não é somente aquilo que está relacionado ao conhecimento, mas a cultura é um conjunto organizado de vários modos de vida que o indivíduo adquire em sociedade. Tá? Então, são vários modos de vida. E ele parte de uma ideia de valorizar isso, o que são para ele as representações culturais. Representações culturais são aqui entendidas como em um sentido amplo, como um conjunto de significados elaborados pelo homem para compreender sua realidade. Assim, uma representação cultural é uma forma de conhecimento que permite ao homem lidar com o mundo à sua volta. São considerações, representações culturais, formas de conhecimento, como o mito, a religião, a arte e a ciência. Então, Taylor quebra esse paradigma, ou essa visão, em outras palavras, tá? Que conhecimento, que cultura é sinônimo de conhecimento. E ele fala que a cultura é sim sinônimo de representações culturais, que é tudo aquilo que o homem adquire, os hábitos, os costumes, na convivência com a sociedade, com a realidade. Daí a gente tem duas visões que passam a ser essenciais a partir desse momento. A do etnocentrismo. Então existe uma hierarquização de culturas, aquela primeira visão da antropologia que existe uma cultura superior, que é muito forte, muito arraigada na mente das pessoas, e a gente vê isso até hoje. E uma outra visão, que é a visão do relativismo cultural, que é: não há uma superioridade cultural. As culturas são diferentes, mas não são melhores nem piores, elas são apenas diferentes. Essa é uma visão que é muito cobrada hoje. É um dos papéis da sociologia. Quando a gente fala sociologia, a gente tem que lembrar que a sociologia engloba também a antropologia, a ciência política. Dentro da escola, um dos principais papéis é acabar com essa visão que a gente tem hoje ainda. A gente já viu aqui vídeos que as pessoas xingam estrangeiros justamente por eles serem estrangeiros. A gente já viu vídeos que as pessoas se detestam por uma questão política, e etc. A ideia é acabar com isso, tá? A ideia da sociologia é cultivar, de certa forma, se não acabar, mas pelo menos cultivar uma cultura de respeito ao outro. E essa cultura é muito importante para o desenvolvimento do país, e etc. E vai ser bastante cobrada no Enem de vocês também, tá, gente? Etnocentrismo, relativismo cultural e tudo isso que a gente falou até agora. É isso a aula de hoje, gente. Espero ter ajudado e até a próxima.